Conexão Ciência. No segundo episódio da série Conexão Animais Silvestres, seguimos conversando com o professor Paulo Henrique Braz, da Universidade Federal da Fronteira do Sul, sobre as ameaças que colocam em risco a sobrevivência dos animais silvestres do oeste do Paraná. O projeto de Medicina e Conservação de Animais Silvestres acompanha de perto como a ação humana e as mudanças no meio ambiente afetam o equilíbrio da fauna local. Vamos entender melhor esses desafios. Professor, conte pra gente, quais são hoje as principais ameaças à sobrevivência dos animais silvestres na região e como elas afetam o equilíbrio do ecossistema? Quando a gente fala de ameaça, ainda a gente pode falar com certeza que um dos principais problemas que a gente tem é a caça de animal silvestre. Isso acontece, eu não vou falar de uma maneira corriqueira, né, mas a gente sabe que acontece quando a gente adentra a áreas de preservação, a gente encontra pontos de caça que são instalados. Isso é comum de se acontecer, né? Então, infelizmente, a degradação causada pelo homem ainda é real, né? E, infelizmente, a gente não está falando daquela pessoa que não tem, né, uma fonte secundária de proteína, então ela está fazendo aquilo porque aquela seria a única fonte de proteína que ela teria na alimentação dela, né? Então, pensando nessa vertente, por mais que a caça a animal silvestre seja algo que não é regulamentado, né? Nessas condições a gente ainda poderia pensar que seria por um bem secundário, tentando passar um pano mesmo que não seja correto. Mas não é o que acontece, né? Então é uma caça ilegal e muitas vezes associado à caça esportiva, né? Então é permitido a caça de alguns animais exóticos, como por exemplo o javali, né? Isso daí é regulamentado, mas no momento que a pessoa está no meio de uma caça, se ela vê uma queixada, um cateto, ela acaba tirando propositalmente, né? Porque ela não vai parar para fazer o reconhecimento do animal, se é um javali, se é um cateto, se é uma queixada. Isso ainda pensando na seletividade. Nós ainda temos outros tipos de caça, então já vimos diversas reportagens. É só procurar na internet, né, em emissoras de televisão aberta com caças de veados e outros animais que elas infelizmente ainda acontecem na nossa região. Os impactos então são imensos, né? Infelizmente alguns animais que a gente tem trabalhado, a gente sabe que tem já grande risco de ameaça de extinção. São várias as classificações, né, de vulnerabilidade quanto a essa ameaça de extinção, mas todas as categorias de vulnerabilidade, elas são ruins, né? Então, não quer dizer que um animal vulnerável, ele tá melhor do que um ameaçado, né? Todos eles estão ruins quando a gente começa a classificar essa categoria. E a gente fazer a recuperação desses animais, né, da população desses animais, ela é bastante demorada e difícil. Porque naturalmente, quando nascem filhotes na natureza, a gente sabe que a chance de sobrevivência deles é pequena, né? Então, em espécies que nascem aí 2, 3 animais, a gente sabe que às vezes chega na vida adulta um animal apenas, né? Por conta da seleção natural mesmo, né? Então, doenças que esses animais possam pegar, contrair e morrer por conta disso, ou até mesmo aqueles animais que vão ser presas, né, de outros. Então a gente sabe que grande parte desses animais que acabam nascendo, eles acabam morrendo ainda na sua infância, né? E a gente conseguir então um aumento populacional é bastante difícil, né? O nosso intuito nunca é que seja necessário abrir mão de fazer com que todo nascimento ocorra em um zoológico, nem em um refúgio. Isso não é o ideal, né? Claro que a gente pode abrir mão disso, e isso é importante para a nossa conservação e preservação ambiental, mas se a gente não tivesse, né, a interferência humana, com certeza esse tipo de situação não precisaria acontecer. E, como já mencionado, né, um outro fator bastante importante para a gente é o atropelamento, né? Então, nas rodovias do Paraná, a gente não encontra vias de acesso para animais silvestres. Então, a gente já tem várias alternativas de fazer com que isso aconteça, né? Fazer
túneis ou pontes para que esses animais consigam atravessar de um lado para o outro. E mesmo sabendo em regiões específicas, né, como a própria rodovia que cerca o Parque Nacional do Iguaçu, que é uma área de intensa transição de animal silvestre, né, nem essas áreas ainda possuem essas medidas protetivas para evitar com que esses animais morram, né? Então, infelizmente, ainda acontece muito. No próximo episódio, vamos discutir as perspectivas para o futuro da conservação desses animais e o papel da ciência e da população nessa missão. Até lá! Conexão Ciência.